Olha que interessante, olha, a gente tem 33% do público que está presente hoje aqui, que ainda não, mas que estão planejando fazer isso. A gente tem 18% que ainda não pensaram no tema, e a gente tem 48% de pessoas que já estão em processo de implantação. Legal, né, gente? Porque aí a gente tem pessoas com diferentes experiências e aí o papo fica até mais rico, né? Que a gente tem experiências e perguntas provavelmente de diferentes temas. Legal, gente. Então, acho que essa informação é importante até para você, Diego, né? Assim, poder um pouco manejar um pouco os pontos que você vai trazer para a gente. E aí, Diego, a gente quer que você conte para a gente quem é a UFI, né? No primeiro momento. E o que motivou você, né, nessa sua trajetória? Começou como consultor de BPM. O que motivou você a construir uma fabriquinha de robôs? Então, conta um pouco da UFI e conta o que te motivou a chegar e ter a atuação que você tem hoje. Não, perfeito. Começando ali pelo principal, né, que é o que é a UFI, como que ela nasceu, né? Então, eu vou falar de maneira resumida, qual é o propósito da UFI? O propósito da UFI é permitir ali que as empresas, né, alcancem um crescimento exponencial, que é um tema que é muito comentado hoje, né? Praticamente todos falam sobre o que é o crescimento exponencial, mas poucas pessoas realmente respondem sobre como alcançar esse crescimento exponencial. Muitas empresas querem também, poucas estão dispostas a entrar na jornada, né? Então, nosso grande propósito é realmente contribuir, ou seja, permitir que as empresas alcancem esse crescimento, sem que o custo desse crescimento seja a subutilização da capacidade humana, né? Então, prometo que eu vou explicar com a minha jornada o porquê que para a gente é tão importante esses dois pilares, as empresas crescerem e o custo desse crescimento não ser a escravização ou a robotização das pessoas, né? Então, hoje, o grande papel da UFI é entender as rotinas das empresas, das organizações, e a partir daí identificar quais são as atividades que são humanamente impossíveis, ou seja, que a gente nunca deveria alocar pessoas para se executar e entregá-las para os robôs, para que as pessoas foquem nas atividades puramente humanas, né? Então, a UFI vem para solucionar uma inversão que a gente identificou no mercado, né? Que nós estamos robotizando as pessoas e muitos colegas no mundo da tecnologia estão estudando sobre a humanização da tecnologia. A gente acredita que, cara, não precisa colocar cada coisa no seu lugar. Robô fazendo tarefa de robô, pessoas sendo humanos, né? Então, de uma maneira geral, é isso a UFI, né? Hoje nós temos o grande prazer e grande honra, né, de fazer parte do grupo RSM. Começamos como fornecedores e faltou só vou complementar um pouco da apresentação do Vidal. O Vidal foi um cara que comprou um projeto inicialmente da RSM, hoje comprou o projeto da UFI, né? Hoje não, há um ano atrás comprou, um cara que nos serve como um mentor. Quando eu digo mentor, a gente sabe as nossas ligações às noites aí, né? Brigas, confusões, mas sempre com um foco muito claro, que é como que nós iremos fazer para tornar a utilização de robôs democrática, ou seja, acessível para as empresas, né? Então, esse é um pouco da UFI. E a segunda pergunta que você fez, ela é muito interessante, né? Até falando de uma maneira mais descontraída, é muito complicado explicar para a sua família que você trabalha com robôs, né? Então, até os meninos que trabalham no nosso time, eles vão falar, cara, ninguém da minha família entende o que eu faço. Quando eu digo trabalho com robôs, né? Então, e a gente costuma dizer que as coisas têm que ser simples, você tem que conseguir explicar de uma maneira que a sua mãe ou que sua avó entenda com que você trabalha, né? Nosso maior propósito é simplificar esse tema e não complicar, né? Mas a UFI, ela surgiu realmente de uma inquietação minha e, vamos dizer, um sentimento de que existe algo errado no mercado. Se a gente parar para observar, existem duas estatísticas que são um pouco gritantes e talvez a gente não esteja tão atento a essas estatísticas. Se a gente parar para observar, existem muitos estudos que tentam medir
a satisfação dos colaboradores, né? Não existem números precisos, mas no Brasil fica orbitando entre 60% e 80% dos colaboradores estão insatisfeitos com seu trabalho atual. Praticamente 80% troca seu emprego por uma simples variação de cifras, né? E, além disso, de não estarmos totalmente felizes e conectados com o nosso trabalho, existem inúmeras estatísticas que me incomodam bastante, quando a gente fala que um americano vale por 10 brasileiros, né? Então, semana passada, a gente recebeu uma proposta muito que dói escutar. Muitas empresas de tecnologia estão contratando desenvolvedores americanos, pagando em dólar, porque no final, na última linha, mesmo pagando 5,5 vezes a mais, no final, a conta vale a pena pelo nível de eficiência, né? Então, sempre me incomodou muito isso. Somos pessoas infelizes no trabalho e, cara, não é difícil você encontrar pessoas sobrecarregadas, pessoas fazendo hora extra, pessoas realmente se esforçando, né? Então, infelizes e também ineficientes. Então, cara, tem alguma coisa muito errada nisso, né? E na minha época, antes de empreender, essa minha inquietação, eu acabei passando por diversas empresas, como gestor, depois como consultor, né? E foi onde eu percebi um ponto. Eu disse, cara, não adianta eu ficar reclamando das empresas que não tem um ambiente que a gente consiga conciliar o seu crescimento com a satisfação das pessoas. Na minha família tem meu avô, que era meu grande mentor, fez só a quinta série, né? Mas ele dizia uma coisa, tinha uma regra aqui na minha casa que era o seguinte: minha casa, minhas regras. Quer mudar as regras? Construa a sua casa. Foi onde eu entrei no mundo do empreendedorismo para tentar construir uma empresa onde eu conseguisse me conectar, né? E aí eu entro no mundo do empreendedorismo. Trabalhar com robôs surgiu da seguinte ideia: como eu acabei tendo a oportunidade de conhecer diversas organizações, na época de consultoria, uma experiência fantástica. Às vezes pela manhã estava numa indústria, à tarde estava numa área de serviços, no outro dia numa área de loteamento, enfim. Mesmo a gente falando de diversos segmentos, existem comportamentos comuns. Aquele que eu falei, pessoas sobrecarregadas, pessoas que estão executando atividades que nunca vão fazer com que elas cresçam, né? Tipo, pessoas que passam um dia preenchendo planilhas. Ninguém vai ser promovido porque ela preenche a planilha da maneira mais linda do mundo, né? A empresa não vai se tornar diferenciada porque ela está fazendo aquilo, né? Então, assim como o Vidal, eu já existia essa inquietação e tive a oportunidade de viajar ao Vale do Silício, né? E eu me deparei, quando eu fui visitar a Cisco, me deparei com uma cena que é uma cena que meio que foi um choque. Se eu fizesse uma enquete aqui para vocês, por favor, não precisa responder, mas assim, eu queria que todos vocês pensassem qual é o salário de um porteiro. O salário de um porteiro. E imaginassem uma cifra na cabeça de vocês. Eu acho que todos imaginaram. Se eu dissesse para vocês que um porteiro pode ganhar 50 mil reais, o que é que vocês vão pensar imediatamente, né? Cara, dá vontade de rir, não dá? Pois no Vale do Silício, eu conheci um porteiro que ganhava 50 mil reais por mês, né? E era um cara que eu nunca tinha visto. Inclusive tem fotos, depois posso compartilhar isso com vocês. Um cara que estava trabalhando com a gravatinha borboleta, dentro de um ambiente lindo, e ganhava 50 mil reais por mês. E o interessante, vou fazer uma segunda pergunta. Para uma empresa, para um condomínio, enfim, quanto custa ter um porteiro, né? Se eu dissesse para vocês que ele pode custar 100 reais, ganhando 50 mil reais, né? Você deve estar pensando, cara, não é impossível. Essa é a mágica que a tecnologia faz nos negócios, né? Esse porteiro, ele ganhava 50 mil reais porque ele conseguia atender múltiplas empresas simultaneamente, pela tecnologia que a Cisco tinha desenvolvido. Então, aquele cara, aquela cena, quando eu visualizei, ele resolveu todos os problemas que eu tinha na minha cabeça. Por quê? As empresas estavam felizes, porque estavam pagando 100 reais por um cara de alto nível, né? O cara estava altamente feliz, porque ele ganhava uma cifra que ninguém no mundo ganharia. Então, cara, a resposta está na tecnologia, né? Está na tecnologia. Então,
é, foi a partir daí que eu comecei a pensar em trabalhar em robôs. E aí, desde então, é até interessante, eu não sei desenvolver uma linha de código, não sei, não sou desenvolvedor, mas eu desenhei toda a arquitetura da nossa fábrica de robôs, né? E talvez o fato de eu não saber desenvolver foi o que me deu um grande diferencial na nossa ferramenta, porque ela nasceu de um propósito muito voltado para o usuário, né? Então, falei pra caramba, mas só para dar esse Não, breve legal. contexto. A UFI, ela nasceu de uma inquietação nossa, né? E eu acho que tudo que você fala está retratado no nome, né? Me lembro quando a gente se conheceu que você falou o que significa YouFi, né? Que é Exato. you for you, né? Quer dizer, devolver o humano para o ser humano, né? Eu achei isso super incrível. Eu quero que você conte para a gente agora, então, mostra para a gente o que é um RPA. O que é um RPA? A gente fica falando de robô, né? Mas às vezes a gente de recursos humanos, a gente acha isso meio estranho. O que é um RPA? Eu sei que a gente tem uns slides que você preparou, você só me avisa aqui quando é a hora de eu mostrar que eu mudo a tela aqui para você, tá bom? Pronto. Eu acho que pode até passar para o próximo slide, mas eu vou falar de uma maneira bem simples, né? RPA é uma sigla de Robotic Process Automation, que na prática o que é, né? O que é o RPA? É uma automação aonde a gente busca ensinar o robô a simular uma atuação humana, realmente. Então, o robô, ele vai, de maneira similar ao comportamento de uma pessoa, ele pode acessar sistemas, realizar cliques, digitações, cálculos, né? Então, em cima de rotinas que existem normalmente algumas características, normalmente rotinas que são massivas, repetitivas, né? Então, a gente sempre fala, qualquer atividade que atenda a esses três requisitos que estão nesses círculos aqui que a gente colocou, seja qualquer atividade que acontecer em meio virtual, ou seja, dentro de um software, que a gente consiga definir um passo a passo de execução, né? E se houver alguma tomada de decisão nesse passo a passo, se essa tomada de decisão for baseada em regras claras, né, a gente vem conseguindo ensinar um robô a executar essas atividades, né? Então, de uma maneira bem simples, a gente normalmente busca identificar essas atividades que atendem a esses três requisitos, né? Muito massivas, e os robôs eles acabam executando essas atividades com uma grande maestria por três grandes características que eles têm, né? Tem uma alta disponibilidade, ou seja, eles podem trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, então está sendo muito bacana a gente observar os nossos clientes começarem a adotar rotinas na madrugada, por exemplo. Então, a empresa não para de produzir nunca. Enquanto os colaboradores estão com a família, estão descansando, os robôs estão ali continuando produzindo, né? E além de ter uma alta disponibilidade, uma alta velocidade. A gente tem robôs hoje que conseguem executar numa velocidade 20 vezes maior do que quando é executado de maneira manual. Então, às vezes, algo que consome 60 minutos de uma pessoa é executado em 3 minutos, né? E por último, uma terceira característica dos robôs é a questão da geração de inteligência, ou seja, a entrega de informação em tempo real. A gente para observar, né, a rotina de um gestor, ele é, independente do segmento, existe meio que um padrão. Os gestores, eles acessam uma base de dados, seja um RP, um CRM, uma planilha, enfim, ele extrai esses dados. Depois de extrair esses dados, ele vai trabalhar os dados para gerar informação para o ponto que seria o ponto principal de um gestor, que é com aquela informação, qual tomada de decisão eu vou realizar, o que é que eu vou desenvolver com a minha equipe. A grande questão é que esse processo que vai desde o momento de acessar a base de dados até gerar informação, ele é tão moroso e tão cansativo que muitas vezes quando o gestor termina, ele já está mentalmente cansado, né? E muitas vezes com informações defasadas do mês anterior. Então é como se a gente, imagina, eu sempre faço a analogia, como se a gente estivesse sempre dirigindo um carro, só com a possibilidade de olhar para o retrovisor, nunca tendo a visão do para-brisa, né? Então vai ser natural ocorrerem batidas no decorrer do caminho. Mas se a gente tivesse a visão do para-brisa, a gente ia ter maior clareza de qual caminho seguir. Então, de maneira resumida, pessoal, assim, o que é um RPA? É uma automação onde a gente pode ensinar
ensinar a execução para que um robô faça, de atividades que normalmente consomem muito nosso tempo, né? De maneira simples seria isso. Você pode dar para a gente alguns exemplos de como é que isso Perfeito. funciona? Eu pedi, inclusive, à equipe aí para mandar um vídeo, acho que deve estar no próximo Aqui, no slide, próximo slide. que é um cenário muito interessante também. Esse exemplo é de um cliente nosso, e qual era o desafio lá, sabe, pessoal? Eles têm 274 contas bancárias ativas. Então, você imagina se cada conta dessa tiverem 10 pagamentos e 10 recebimentos por dia. O time financeiro basicamente dedicava boa parte do dia deles acessando o site do banco, baixando as transações realizadas para depois alimentar o RP deles, né? Então, por mais que o time fizesse hora extra, por mais que o time se esforçasse, sempre estava defasado o que tinha no RP em relação ao que estava no banco. E eles tinham uma particularidade, eles precisavam do PDF, do comprovante dentro do sistema, porque eles passam por muitas auditorias. Então, o cenário antes dos robôs, como é? Pessoas sobrecarregadas, fazendo hora extra, e o pior, executando atividades que eles nunca seriam reconhecidas por tal, né? Por quê? Porque 80% do tempo deles eles baixavam PDF, eles copiavam e colavam informações. Então, a gente desenvolveu esse robozinho, se puder dar o play, o que é que ele faz? O robô, ele, toda madrugada, ele acessa o site do banco, ele acessa o sitezinho do banco, ele vai realizar, não sei se para mim não está Você quer que aparecendo. que eu vi que tem uma trilha sonora. Vou Pode plugar, vou tirar, ligar. pode Vou até ligar tirar ele. tudo. Perfeito. Vamos lá, tá roteirizado aqui. Então, assim, de uma maneira geral, se você observar, o que é que esse robô faz? Ele simula exatamente a mesma forma que as pessoas fariam, né? E aí, normalmente, a primeira pergunta que fazem, Diego, mas aquela equipe de 5 pessoas que estavam lá no time, o que acontece com elas, certo? O que acontece, aí é onde eu vejo o grande ponto de conexão entre a UFI e entre as empresas como a Cross, vocês que atuam na área de RH. O que acontece é o seguinte, a partir do momento que a gente implementa esse robô, a gente acaba gerando duas coisas altamente relevantes para essas pessoas. Primeiramente, a gente tira todas elas da zona de conforto, certo? No segundo ponto, a gente abre um portal de oportunidades para elas. Algumas daquelas 5 pessoas já estavam totalmente preparadas e com totais capacidades e habilidades para serem analistas, que é o que a partir de então a empresa vai precisar. A empresa deixa de precisar de pessoas que acessem sites para ficar realizando downloads e começa a ter dados suficientes para pessoas que têm a capacidade de analisar e de observar quais os melhores caminhos financeiros que a empresa tem que tomar a partir de então. O interessante é que daquelas 5 pessoas, já existiam pessoas que já eram analistas, que estavam sendo subutilizadas. Mas também existiam pessoas que não estavam preparadas para serem analistas. Então, é onde entra um grande pilar da área de RH, que é o desenvolvimento, né? Então, você ter ali um plano de desenvolvimento individual, um plano de treinamentos e, inclusive, uma própria avaliação de perfil. Vai tirar a pessoa da zona de conforto, porque a partir de então ela vai ter que entender, primeiro ela vai ter que analisar claramente se esse é o caminho profissional que ela quer seguir, a área financeira, que até então ela não executava uma atividade financeira, ela executava uma atividade administrativa, né? E se ela está disposta a se desenvolver, né? E a educação
o caminho que vai fazer com que a gente não tenha um grande buraco entre a era que a gente vive hoje manual e a era da tecnologia, onde a gente vai ter pessoas experts com skills diferenciadas, né? Então, quando eu falo de deixar de subutilizar as pessoas, para mim, todas aquelas pessoas que estavam baixando download, a gente estava subutilizando a capacidade humana, né? Então, é um pouco aí do que é o RPA, né? Então, Acho que tem mais um exemplo aqui, não tem, Diego? Acho que sim, você mandou um sim, outro. perfeito. Posso colocar? Sim, esse é um fator interessante. É um exemplo, nós temos cases aqui de o robô entregando informação em tempo real. Temos com o Telegram, temos com o WhatsApp, é uma iniciativa que a própria RSM tomou, que basicamente o que é? A gente acredita, lembra da rotina do gestor? Então, o que é que a gente vem buscando fazer? Cara, vamos eliminar toda aquela parte de esforço, né? E vamos entregar para o gestor a oportunidade de ele usar realmente a inteligência dele. Então, a gente tem alguns robôs, o que é que eles fazem? Eles entregam essas informações em tempo real para os gestores. Por exemplo, esse cliente aqui, nossa, ele atua no varejo, tem uma rede de mais de 25 lojas, e o que é que acontece? A diretoria, ela fica periodicamente, de hora em hora, ela quer saber como está o seu faturamento, qual é a projeção, quais são as lojas que estão abaixo do esperado, quais são as lojas que não vão bater a meta do dia ou a meta do mês. Então, os nossos robozinhos, eles ficam alimentando periodicamente os gestores dessas informações, para que eles... Eu não preciso olhar para as minhas 22 lojas, eu preciso olhar para as lojas que estão com algum problema. Afinal, qual é o grande papel do gestor? Resolver problemas e apoiar o time a alcançar resultados. Então, esse é um exemplo também interessante. Dá o play. Muito legal. Bacana. Acho que você deu alguns exemplos. Isso é bem importante para a gente poder tangibilizar, né? Porque quando a gente fala robô, às vezes a gente imagina um robô mesmo, né? Assim, e aí, de Sim. verdade, o que a gente está vendo é toda essa parte mesmo de automação, que é bem legal. A gente viu aqui na nossa enquete que a gente tem um grupo de empresas que ainda não, ou está planejando, né? Ainda não começou, mas está planejando, e outras que ainda nem pensaram sobre o assunto. Mas a gente viu que tem um grupo importante de empresas que está começando a planejar. E aí o que eu queria te perguntar é assim, quais seriam, sei lá, as 3 perguntas que as empresas que estão planejando entrar nesse mundo da automação, que elas deveriam se fazer para poder saber se elas estão prontas para isso, Diego? O que é importante? Não, bacana. Quando você fala 3 perguntas, eu sempre lembro de uma estrutura, não sei se todos conhecem, que é do Golden Circle, né? Do Simon Sinek, né? Então, acho que a primeira pergunta é: por que eu estou buscando a automação em processos? Primeiro, qual é o propósito? O que é que eu estou esperando disso, né? Então, quando você começa do porquê, como ele fala lá no livro dele, entender qual é o propósito e deixa esse propósito muito claro para todo o seu time, você vai evitar muitos problemas, inclusive de comunicação, de entendimento e de engajamento. Por quê? Se você está partindo do pressuposto que vai utilizar robô simplesmente para reduzir custos, saiba que você está, quando as pessoas compreenderem que o seu propósito é esse, todo o seu time vai se voltar contra você. Por quê? Porque ele vai começar a perceber que o robô pode ser um risco à posição dele, né?
Mas se você parte do pressuposto que você está buscando o crescimento da empresa e, por consequência, o crescimento das pessoas nesse sentido, ou seja, vem ali a aplicação da tecnologia, mas também com práticas de desenvolvimento humano, ali você vai começar a ter aliados, vai começar a ter um engajamento, né? Eu não estou dizendo, de maneira alguma, que esse tipo de tecnologia não vem para reduzir custos. O que me incomoda é as pessoas se enxergarem como custos, né? Porque custo é tudo aquilo ali que não se paga. Se eu dou retorno para a minha empresa, eu não posso encarar aquilo ali como um risco, né? Então, mas obviamente, eu vou ter que ter uma certa flexibilidade. Saber que o que eu faço hoje, porque não somente pelo fato que eu sempre fiz isso, eu vou permanecer fazendo. Eu tenho que me adaptar, usar minhas habilidades para outros desafios nesse sentido. Então, a primeira pergunta seria o porquê. Por que que você realmente está querendo adotar essa tecnologia? A segunda pergunta é como eu vou fazer isso, né? Então, quando eu digo como em quais áreas eu vou começar, qual vai ser a minha metodologia. A gente aprendeu muito, isso aí foi um ponto que o Vidal colocou, que, cara, não é a tecnologia pela tecnologia, não é, a gente pode botar um robô em determinada área e ele atrapalhar muito mais do que ajudar. É você ter um entendimento desde o processo, qual é o processo que a gente, como funciona hoje. E por incrível que pareça, por mais que a gente pense que a gente conhece as nossas empresas, esse é a gente vem notando que é um dos maiores enganos, uma das maiores ações de auto-engano que a gente faz. Eu sempre costumo dizer que conhecer é algo muito mais profundo do que o que a gente imagina, certo? Eu já fui para São Paulo, sei lá, 30, 50 vezes, mas eu não conheço São Paulo, certo? Por que que eu não conheço São Paulo? Porque quando eu vou para São Paulo, se eu para me deslocar de um canto a outro, eu me desloco, mas utilizando o conhecimento de um terceiro, normalmente o Waze, o Uber, enfim. Então, se você me soltar, eu não tenho propriedade para saber, a Zona Leste, a Zona... não tenho. Então, fui lá 30 vezes, mas não conheço. Por incrível que pareça, existem gestores que vão há 20 anos na mesma empresa. Mesmo assim, não conhecem a empresa a qual trabalham. E admitir que não conhece é um primeiro passo, certo? E dizer assim, cara, vou lá na operação. Como é que aquilo ali acontece? Como é que aquilo ali realmente funciona? No detalhe, aquela pessoa que não me entrega, ela não me entrega por quê? Quer saber, eu vou sentar do lado dessa pessoa. Eu quero entender, eu quero conhecer. Então, o conhecer é saber o como, né? E por último, você vai saber o quê, né? O quê? Ah, o que eu quero é automatizar, eu quero um robozinho que vai no banco, eu quero um robozinho que me entrega informações. Eu sempre costumo dizer que as pessoas, cara, invertem em tudo, elas começam pelo quê? Elas chegam para 99% das interações iniciais com nossos clientes, eles chegam dizendo, cara, eu quero trocar de RP, eu quero automatizar tal atividade. A gente pergunta por que não? Porque eu quero, não, mas por quê? Isso faz parte de qual projeto, né? Então, é, eu As diria que essa perguntas são invertidas, né? Então, assim, é primeiro o porquê, depois o como, e aí só então depois o que, né? E aí eu fiquei exato, pensando no que você falou, Diego, assim, é muito, isso tem total conexão com o nosso trabalho de recursos humanos, né? Porque você falou assim, na realidade, se o que você entende é que as pessoas muitas vezes não conhecem o como, porque o gestor que toma a decisão, ele não conhece o como, porque ele delega esse como para que outros façam, assim como você delega a sua locomoção aqui em São Paulo para um Uber ou por um Waze, né? E aí o que acaba acontecendo, né? Se você não conhece o como, e se o como está na mão daquela pessoa para quem você delegou, a forma como você comunica o projeto, ela é essencial, porque quem vai ter que ensinar o robô, ou quem vai ter que ensinar como que você cria um passo a passo para ensinar o robô é a pessoa. Então, assim, por mais que a gente esteja falando de tecnologia, né, o que você está dizendo é, se a gente não for capaz de engajar, de envolver, de explicar, de mostrar, de jogar limpo, né, apesar dos medos e lidar com esses medos, a gente vai ter uma tecnologia incrível que eventualmente não vai conseguir entregar o resultado dela, porque as pessoas podem boicotar, porque as pessoas podem não fazer. E isso é que, muitas vezes, no fundo, né, o elemento humano é que pode ser o grande obstáculo para a tecnologia, né? perfeito. E o ponto interessante, quando eu digo, eu sempre falo, essa questão do conhecer é um problema que é independente de se você vai usar robôs ou não.
A maioria das pessoas não conhecem, não conhece as suas rotinas, por consequência, elas não se importam muito com as outras pessoas, certo? Então, você imagina o seguinte, quem trabalha com robôs é um ser humano frio. Cara, a maioria dos gestores brasileiros, eles são muito, muito frios. Por quê? Porque eles não conhecem, eles fazem questão de não conhecer. Porque se você for conhecer a rotina da maioria dos seus funcionários, você vai começar a se importar com eles. E algumas coisas que são naturais no mercado brasileiro vão deixar de acontecer quando você contrata um estagiário para ser um preenchedor de planilha. Então, o estagiário, quando ele chega na sua empresa, ele chegou com a expectativa de que tudo que ele aprende em teoria na faculdade, ele vai aplicar na prática. Mas o brasileiro, ele não se limita a subutilizar um estagiário. Ele contrata trainees para fazer essa coisa. Então, e depois ele contrata assistentes, depois ele contrata auxiliares. Sendo que ele chegou no nível onde existem diretores sendo subutilizados dentro de uma operação que nem deveria existir. E tudo isso acontece porque a maioria das pessoas não se importam com a rotina que estão entregando para os outros. Antes de você contratar tal pessoa, você olhar, caraca, eu vou contratar essa pessoa para ficar fazendo isso, né? E teve um evento que foi um evento fantástico. Tinha um cara que era sociólogo, era uma mesa redonda, e o cara olhou para mim e disse, Diego, qual o objetivo quando você fala esse negócio de permitir o crescimento sem subutilizar a capacidade humana? Cara, que o objetivo é acabar com todas as profissões. Eu achei fantástico. Eu disse, cara, você tem razão, só está errado porque faltou um complemento na sua frase. Meu objetivo é acabar com todas as profissões que eu não gostaria que meu filho tivesse. Faz o seguinte, vai lá na empresa agora e fica olhando para as posições que tem na sua empresa. E quais delas você imaginava seu filho fazendo? Todas as que vocês não quiserem que vocês não queiram que os seus filhos façam, o que é que a gente pode fazer para eliminar, né? Eu não quero meu filho passar o dia, 8 horas da vida dele preenchendo planilhas. Não quero meu filho fazendo atividades repetitivas. Então, é esse o ponto. Acho que, cara, o segredo de tudo não está nessa tecnologia, que eu acho fantástica, não tenho como não achar, mas o segredo está em conhecer a sua organização, conhecer profundamente. Legal. E aqui, ó, tem uma coisa que eu acho que é interessante, assim, da gente falar, quais são os setores, né, de atuação. Queria que você contasse um pouco sobre isso, porque a gente tem aqui gente de diferentes segmentos, diferentes setores. Onde você tem visto mais utilização desse processo de automação? E aí eu vi que você preparou esse slide, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e aí a gente passa a palavra para a Débora contar um pouquinho aqui da experiência dela como RH, e eu vi que o Juliano tinha uma pergunta, e eu queria abrir também um pouquinho para a pergunta, tá bom? Fantástico. Não, hoje a UFAI, não somente a UFAI, mas falando da tecnologia de robôs como um todo, ela vem atuando em diversos segmentos, né? Segmentos da área da saúde, da área da indústria, da área de serviços. Então, e além de atuar em diversos segmentos, também a gente vem notando que dentro das organizações nós podemos ter robôs em diversos setores. Então, a gente pode ter robôs no setor administrativo, no setor de recursos humanos, departamento pessoal, no setor da operacional, enfim. A gente sempre fala que nem é o segmento de mercado, nem é o setor da empresa o fator definidor se aquela operação é elegível ou não a aplicação do robô. São aqueles 3 requisitos que eu falei, definível, virtual, né? E com regras. Existem alguns segmentos que despontaram, né? Como segmentos que têm maior número de cases. Hoje, o maior segmento de destaque é a área financeira, né? Como tendo ali a maior concentração de aplicações de robôs. Mas eu acho que isso foi só um segmento de mercado que despertou primeiro, principalmente pelo volume de dados. Que existem. Mas hoje é bem segmentado e não existem limitações no tocante a segmento. Legal, Diego.